Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA, Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. E nós estamos na série Profecias para 2024. O episódio de hoje é Espera na Promessa. Muito tem se ouvido falar sobre a promessa. Esse ano que nós estamos, o ano de portas abertas, o ano de realmente esperar pela promessa. Mas existe uma guerra aí contra essa promessa. E eu já vou começar com 1 Coríntios 16, 9. Há uma incrível porta de oportunidade aberta para eu ministrar aqui. Embora haja muitos que se opõem e se posicionam contra mim. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre portas abertas, portas que vão se abrir, novas oportunidades, portas que devem ser fechadas. E agora, nós vamos falar sobre essa espera para a promessa, essa nova oportunidade, essa nova porta, mas que existe uma guerra contra essa posse da promessa. Então, pensando nisso, o que existe? Nós sabemos que esse ano é um ano de portas abertas. Eu já vou mudar todo o script aqui, tá? Esse é um ano de portas abertas. Esse é um ano de nós alcançarmos as promessas de Deus para a nossa vida, mas existe uma guerra contra isso. Então, como funciona essa guerra, essa batalha? Existem dois reinos, o reino de Deus e o de Satanás. E não há posição neutra, ou nos inclinamos para um lado ou para o outro. É como se duas forças disputassem o controle da nossa vida, o bem e o mal, a vitória e a derrota. Em todas as coisas nós temos um ponto positivo e um negativo, até na eletricidade. Então, são forças opostas e a luta espiritual, no nível espiritual, existe desde a criação. Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden, ele diz, há várias coisinhas ali que ele transmite ao homem. A primeira é, Deus o abençoou. Bênção. O homem seria herdeiro da bênção. Deus abençoou e diz, crescei, a bênção do crescimento, multiplicai-vos, a bênção da multiplicação, enchei a terra, dominai-a. Então, o homem já nasce com o DNA do governo, dominai, governai. Mas, quando lemos tanto Isaías quanto Ezequiel, descobrimos que o principal problema de Lúcifer, que se tornou opositor de Deus, é que ele queria duas coisas. Número 1, ser semelhante ao Altíssimo. E Deus diz do homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Número 2, ele diz, edificarei o meu trono acima. Então ele queria o governo. Se ele queria ser semelhante a Deus e queria governar, ele não tinha esses papéis e essas unções, mas o homem sim. Então, logo no Éden, nós vamos começar a ver o que ocorre ao longo da história até os nossos dias e permanecerá até que Cristo volte. Deus faz algo e ele faz. Deus faz, Deus intervém e ele entra. Deus cria o homem, ele entra com a tentação. E assim vai. Ele se vai ao longo da história. E porque ele quer roubar do homem estas bênçãos. De ser abençoado, de ser feliz, de viver na plenitude, porque o homem foi feito corregente da criação. Ele quer usar, ele não tem poder criativo, então ele quer usar o poder do homem. Ele não tem o que o homem tem, a imagem de Deus, e uma das coisas da imagem é a capacidade que o homem tem de criar. Você imagina, se eu já tenho 76 anos, então eu posso me lembrar do mundo
de quando eu era criança para o mundo de hoje. Quanta coisa foi criada no universo nesse tempo. Quer dizer, o homem não para de criar. E o homem está criando desde o princípio. O desenvolvimento, a tecnologia. Olha aqui onde é que a gente está hoje. Quando eu fui para a África, não tinha nada. Não tinha nada. A internet é uma coisa tão nova. Não existia filmar, estar aqui falando, projetar o mundo todo, tudo. O poder criativo que o homem tem. Por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. E deu-lhe essa possibilidade. Já que Satanás não tem, ele quer criar. Mas criar o quê? Se ele é o líder do mal, da desestrutura, da perdição, da degeneração, das saúdes e tudo que não presta, e toda que é maldição, ele quer usar o quê? O homem para, através dele, criar toda a tragédia para a humanidade. Agora, Deus tem bênçãos para nós, promessas infindas, porque Jesus mesmo disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, uma vida plena, uma vida feliz. Jesus leva na cruz do Calvário nossas dores, nossas enfermidades, para quê? Para que nós tenhamos saúde. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então Satanás quer o quê? Que nós sejamos pobres, miseráveis, rotos, rasgados, doentes. É isso que ele quer. Então ele quer roubar todas as promessas. E a guerra é por causa disso. Então a guerra que Satanás enceta contra nós é porque ele quer roubar todas as promessas de Deus. Guerra, por exemplo, na mente, guerra através da rejeição, guerra através de acusações, guerra através das doenças, das inseguranças, da miséria, da pobreza, de todas as tragédias humanas. Ele quer trazer tudo isso sobre o homem para impedir que o homem entre na abundância de Deus, na plenitude de Deus e tenha uma vida feliz, abundante e plena. Veja o que nós falamos no podcast anterior sobre a década do PEI. Deus tem a promessa o quê? Você é uma voz profética. Você é uma boca profética. O que você falar vai acontecer. Então aprenda a falar as promessas de Deus. Aí você começa, né? Como você está começando agora, né? A Bíblia quer dizer o que ela diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então você começa a se ver em Deus, se ver em Cristo. Abra a boca, proclame. Aí o que o diabo faz? Manda o convite. Fecha a boca. Guerra. Então Deus está dizendo: olha, meu filho, chegou a hora, porque temos que entender a hora, ao momento em que Deus intervém na história da humanidade e na nossa história pessoal. Então a promessa para 2024, de portas abertas para a promessa, é a hora que chega. Eu volto a Apocalipse, capítulo 4, onde João tem a visão do trono, mas até chegar ali, ele está vendo tudo do ponto de vista da terra. É da terra. As igrejas, os problemas que estão aqui na igreja terrena. Mas é interessante observar, depois desses acontecimentos, de quê? Tira os olhos da terra. Tira os olhos. Olha para a promessa. Qual é a grande promessa que João vai ver? É do regresso de Jesus, que é a nossa redenção plena. Mas eu não tenho que esperar morrer para viver a plenitude do que Cristo comprou para mim. Ele quer que eu viva aqui, sim, nessa terra, nesse corpinho aqui ainda, em plenitude, feliz, em vitória. Esse é o propósito de Deus. Então a guerra vem por causa disso. Ei, leva-nos aqui a olhar para as circunstâncias. Não, tira os olhos da terra, levanta os olhos. Observei a porta do céu, então levanta o olho. Levanta o seu olhar para as portas do céu. Tira o seu olhar dos problemas políticos, dos problemas econômicos, dos problemas familiares, dos problemas de acusação, das questões de segurança. Tira os olhos. Há uma promessa maior. Levanta o olhar para a promessa. Claro, a guerra vem como? Ele vai criar circunstâncias, Satanás, para quê? Para desviar o nosso olhar. Porque o que está lá no céu? Ele vai dizer. A primeira voz que eu ouvi, você vai ouvir uma voz.
Deus vai falar dentro de você. Deus vai trazer promessas para você. Você vai ouvir a voz de Deus mesmo através da leitura da própria Bíblia. Chamou-me. Então, Deus está chamando você para entrar pela porta de acesso ao sobrenatural. Esta é uma grande promessa. Você vai começar a ver as coisas de um outro patamar. Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem acontecer depois destes. Então, o futuro glorioso. E a guerra está aí, porque ele é o nosso inimigo e quer nos roubar a promessa. Mas você vai dizer, não, a promessa é minha, eu vou entrar pela porta que Deus abriu, e sabemos que a porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Então, eu vou olhar para Jesus, não vou olhar para os problemas, vou entrar pela porta da promessa e tudo que Deus reservou para mim. Aliás, uma palavra profética. Houve alguns profetas, na Cimeira dos Profetas, que trouxeram essa palavra profética. É tempo de tomar tudo que o diabo roubou. Amém, aleluia. Então vamos tomar. Tomar de volta. Tomar de volta. Essa é a próxima pergunta, exatamente, já é essa. Então, como funciona a espera na promessa, né? A gente tem em Gênesis, a gente vê em Gênesis 17, quando Deus promete a Abraão, né, dar um filho, ele primeiro desperta a visão, né, de Abraão, vai lá para fora, olha as estrelas. Então, em Gênesis 17, disse Deus a Abraão, quanto a Sarai, sua mulher, não se chamará mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei e também darei a ela um filho, e sim, abençoá-la-ei, e ela será a mãe de nações, rei de povos sairão dela. Ao que se prostrou, Abraão com o rosto no chão, em terra, e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará luz a Sara, que tem 90 anos. O meu pacto, porém, estabelecerei, e ele fala em seguida, né? O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará a luz neste tempo determinado, no ano vindouro. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então, é muito impressionante, porque quando Deus começou a falar para Abraão, Abraão tinha cerca de 75 anos, e a promessa, e continuou falando, né? E levou ele para fora, mostrou uma visão, e ele, nossa, mas eu já com 100 anos darei origem a um filho, serei realmente pai de nações. Então, como funciona essa espera na promessa? O que as pessoas em casa, como é que eles podem realmente esperar nessa promessa? Então, primeiro, ninguém tem que esperar tanto tempo. E, claro, quando você ia falando, sobe logo ao meu coração a questão da década de Pei. A boca, a palavra, o que proclama. Quando as coisas mudaram, quando a confissão dos lábios mudou. Porque, veja, Abraão não tem filhos, vai por tudo aí, Deus faz uma promessa. Mas, quando é que realmente a promessa vai se manifestar? Quando Abraão começa a confessar a mudança do seu nome. Tu não te chamarás. Então, na hora que ele começa a verbalizar sua nova identidade, a promessa se materializa. Então, é muito importante isso. Porque eu não posso tomar exemplos do Antigo Testamento como base doutrinária, porque há uma diferença. Agora já vou falar como teóloga, não? Porque, veja, certas épocas que a gente vê na experiência de, vamos dizer, Abraão, Deus está formando um povo ainda com um propósito. Hoje estamos na nova aliança. É muito diferente. Qualquer experiência do Antigo Testamento é pálida em relação à nossa experiência. Por isso eu digo, você não tem que esperar esse tempo todo. Você tem que começar a entrar na atmosfera profética. Porque Deus trabalha com estações. E nós estamos na estação, na década de Pei, de proclamar a promessa. Então, por isso que eu digo, não, esqueça Abraão, esqueça Moisés. Até porque Deus falou de 400 anos em que o povo ficaria.
E depois são 430. Por quê? Porque Moisés não estava pronto. Moisés não estava pronto. Então, o que eu queria dizer sobre essa questão da espera é que você tem que se apropriar das promessas e começar a confessar. Deus tem um tempo, mas ela nunca vai se materializar sem que primeiro você a visualize e você a confesse. Você toma posse e você verbaliza. Exatamente. Por que é importante você chegar a uma situação de desespero, de incômodo? Não aguento mais, não dá mais para prosseguir desse jeito. É ótimo, porque é nessa hora que você vai chegar e dizer assim, o que é que Deus falou? Promessa é minha, então eu vou confessar. Eu olho para aqui, parece que não tem nada que possa ajudar, mas se Deus falou, eu creio, vou falar. Aí você vai ver que as coisas se materializam. Então, como esperar a promessa? Não é para ficar sentado, porque o problema de muita gente nunca ver a promessa cumprida é porque fica sentando. Deus falou, um dia vai se cumprir. Olha o que é que Daniel fez. A promessa de 70 anos. Quando ele viu, ele não ficou lá, ai, glória a Deus, deve chegar. Não, por quê? A palavra profética, porque a promessa vem numa palavra profética, manifesta a vontade de Deus, mas não se cumpre automaticamente. Eu tenho que concordar com a promessa, tomar posse dela e confessá-la. Ou gerá-la pela intercessão. Foi o que Daniel fez. Trouxe diante de Deus a promessa. Ela se materializou. Quando você toma posse, vou confessar. Nesta hora, eu falando aqui, me veio uma experiência pessoal, eu com 17 anos. Eu sabia que Deus me chamou para ir para o seminário. Eu estou em Tocantinha, cidadezinha, uma cidadezinha pequena, lá no interior do antigo Goiás. Eu sou um adolescente de 17 anos. Não podia entrar no seminário, mas foi uma exceção quando leram minha experiência de conversão chamada. Minha mãe é uma viúva, que ficou viúva com 25 anos, costurava para criar os filhos e tudo. E vou dar dinheiro para estudar bobagem, né? Eu não tenho dinheiro. O seminário é em Recife. Mas Deus me chamou para ir. Eu terminei agora o ginásio. Aqui só acabou, não tem mais. Não tem como prosseguir. Tenho que fazer lá o pedagógico em Recife. E havia depois podia-se fazer, você fazia o médio lá, e depois um convênio com o Colégio Americano Batista. E ficava no seminário fazendo os 2 cursos. Qual é a promessa? Seminário. Qual é a circunstância? 0. Eu não tenho dinheiro, não tenho permissão da minha mãe, eu sou a garota de 17 anos, tímida até dizer chega. E aí, quando eu abri o livro de devoções diárias, a sós com Deus, abri e gravei. Muitas pessoas querem ver o futuro a léguas. Mas se Deus conduziu até aqui, porventura não continuará a fazê-lo? Basta cada passo para veres a glória de Deus. Quando eu li aquilo, basta de cada passo para veres a glória de Deus, Deus me chamou para o seminário. Peguei o papel, a caneta, né? Então é papel maço daquele tempo. Escrevi para o seminário. O que é que eu escrevi? Era o dia de começar as aulas, eu estava em Tocantinha. E diz, aguarde-me atrasada, eu chego. Embora diga isso pela fé. O que é que eu tenho? 0. Mas o que é que eu fiz? Confessei. Confessei a promessa. Eu criei na promessa, confessei a promessa. Eu tenho que andar na promessa. Eu não, porque é o que é a fé? Certeza daquilo que eu não vejo. Convicção daquilo que meus sentidos não podem apalpar, mas eu sei que Deus falou e que Deus é fiel. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, eu tomei um passo de quê? Fé e confessei. E ainda me comprometi, porque escrevi para o seminário. Aguarde-me atrasada. Naquela semana, as missionárias que iam fazer sempre um curso de atualização, porque eram professoras do colégio, em Goiânia, voltaram e a dona Margarida Gonçalves me chamou.
Valnice, como é que você está? Eu disse, eu creio que eu vou para o seminário. Creio em quê? Deus falou. Tem dinheiro? Não tenho. Nem para pagar o seminário, nem para comprar passagem, nem para coisa nenhuma. Aí ela disse, temos visto sua fé. Alguns irmãos se cotizaram para pagar a sua passagem. Mas você tem que conseguir o consentimento da sua mãe. O que Deus fez? A promessa, abriu a porta. Os irmãos se cotizaram, vão pagar. Eu não pedi consentimento da minha mãe, eu só cheguei e disse que eu viajo no sábado. Minha mãe só sacudiu a cabeça, você é igual touro, igual o seu pai, quando mete a cabeça para lá. Mas ainda me deu 2 cruzeiros, que teve uma experiência tremenda lá na frente. Mas então, quando é que a porta se abriu? Quando a promessa se cumpre? Quando eu tomo posse e confesso. Quando Abraão, as coisas aconteceram. Quando Deus diz, ei, vem cá, olha para fora, conta as estrelas, e agora escuta, teu nome é outro, vou mudar teu nome, tua identidade é outra, tu não és mais nem ela, não é mais estéril, Sarai, mãe de multidões, tu não és mais Abrão, tu és Abraão, Deus coloca o nome dele, o H do nome dele é Abraão, tu és um que vai se multiplicar, pai de nações. Então, eu diria, não fique sentado esperando a promessa, creia nela, abra a boca, confesse. Que coisa maravilhosa. E como funciona o despertar e o realinhar para esse alcance dessa promessa? Tempo com Deus é a palavra. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu creio no seu caráter. É a comunhão com Deus que gera em nós uma serenidade, uma tranquilidade, uma confiança. Então, o realinhar da minha vida é estar na presença de Deus. Falamos aqui sobre porta, certo? Porque portas falam sempre de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Fala sempre disso aí. Agora, temos, por exemplo, a experiência de Jacó. Ele deita a cabeça na pedra e tem uma visão de uma escada que chega ao céu e por essa escada vêm as comunicações do céu. Sobem e descem. Sobem e descem. Então, os anjos eram exatamente os encarregados de entrar pelas portas do céu e trazer para a terra as bênçãos. Só que em Jesus, nós vamos ver algo totalmente diferente. Por quê? Quando Jesus entra em cena, e nós temos aqui a experiência de Jesus chamando os seus discípulos, e quando chama Natanael, há uma declaração muito impressionante. Quando diz que os anjos subiam e desciam sobre Jesus. Sobre Jesus. Então, as comunicações de Deus para mim hoje vêm através de Jesus. Por isso ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O meu realinhamento com o trono de Deus, para desenvolver uma sensibilidade, é esse relacionamento com Jesus. Porque Jesus é o ponto de convergência. Ele está à destra do Pai, me representando. E enviou para dentro de mim o seu Espírito, mas o Espírito é Deus, é o mesmo Espírito de Cristo. Então, em Cristo, eu tenho esse ponto de convergência, a minha comunhão com Jesus. Daí a importância da ceia. O renovar a comunhão com Ele é que me realinha. Porque quanto mais tu és o que tu vês, eu sempre digo, e tu tens o que tu dizes. E o autor dos Hebreus, no capítulo 11, faz uma descrição, um relato dos heróis da fé.
E como venceram? Confessando a promessa. E ao chegar no capítulo 12, ele diz: portanto, tendo em vista tão grande nuvem de testemunha. E é uma imagem como se estivesse num estádio e esses heróis da fé estão nas arquibancadas, torcendo enquanto nós entramos na corrida. Mas a corrida tem uma meta, tem um alvo. E ele coloca quem? Jesus. Jesus é a meta, Jesus é o alvo. Então, se alguém entra numa corrida e tirar os olhos da meta do alvo, não chega lá. Pode ir por um caminho paralelo. Portanto, tendo em volta tão grandes nuvens de testemunhas, entenda, outros vieram antes de nós e venceram. E eles estão torcendo pela nossa vitória. Torcendo, vamos, porra, vai lá, má força, você consegue, vai lá, eu consegui, você consegue. Eles estão torcendo. Então, enquanto eu leio a Bíblia, parece que eu vou vendo esses heróis da fé me animando nessa corrida. Não desanima, levanta, caiu, não fica no chão, levanta, vai lá. Desembaraçando-os de todo o peso e do pecado que tem nas mensagens, corramos com perseverança a corrida da fé, olhando firmemente, fita os olhos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Aqui está o segredo. Eu me realinho olhando para Jesus. Tu és o que tu vês, então quanto mais eu olho para Jesus, mais eu capto sua natureza, sua imagem, que na realidade é o que o Espírito Santo vem fazer em nós. Moldar o caráter de Jesus em nós. Não tem outro caminho de realinhamento para entrar pelas portas de oportunidades, pelas portas de avanço, pelas portas da unção, pelas portas da vitória, pelas portas da prosperidade, pelas portas de saúde, pelas portas do navegar e nadar nas bênçãos de Deus, do que focar-se em Jesus, em profunda comunhão com Ele. Essa parte realmente é muito importante, de você despertar e realinhar. Sem você se realinhar, você consegue alcançar essas portas? Impossível. Impossível. Você vai se perder, porque se você não estiver alinhado com Jesus, como a gente viu sobre a guerra, o inimigo vai nos desviar. E é isso onde ele vem nos trazendo distrações. Você quer olhar para Jesus, ele chama a atenção para outra coisa. Até porque nós todos temos uma mente passiva. Nós estamos aqui. Se der um estouro ali, a gente vai olhar. Não vamos olhar para lá. Inconsciente, para que você não olhe, você tem que treinar a mente a ser ativa. É um treinamento. Eu lembrei-me agora do meu treinamento. Pus lá alguém lá para pregar. Nunca vi um negócio tão monótono na vida. Mas eu estou aqui. Todo mundo se mexendo. E eu, determinada na minha mente, que eu vou ter a minha atenção aqui até o fim. Para você fazer isso, tem que ter uma mente ativa. Mas isso você tem que... É um esforço. É um esforço para você se concentrar, porque tudo distrai, tudo distrai. É um treinamento. E no mundo espiritual, ou a gente se treina, ou toda hora está desviando o olhar. Eu olho hoje para a promessa, amanhã eu olho para a tentação. Hoje eu escuto Jesus, amanhã eu escuto outro. Então não tem como. Ou eu me alinho, ou nunca entro na plenitude que Deus tem para mim. Que maravilha, uma mensagem maravilhosa dessa. Então, se você conhece alguém que está aí esperando pela promessa, que tem uma promessa, todos temos uma promessa, tem uma promessa, não esqueça de compartilhar essa mensagem, também curtir o canal e nos seguir lá no Instagram, @doutora Joana Costa, @Valnice Milhomens, e lá no Instagram você pode ver também vários cortes desse podcast. Então, até mais, até o nosso próximo episódio, que vai ser bem impressionante dessa série de profecias de 2024.